E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje em Eletrotécnica CA nós vamos falar sobre o cálculo de parâmetros em representação fasorial de sinais senoidais. Bom, de modo geral, um sinal senoidal, um sinal periódico, ao longo do tempo, você pode encontrar representações para ele, associadas ao período, à frequência normal ou à frequência angular, o período que define, o intervalo de tempo de um ciclo. A frequência normal, que é a frequência hertziana, que define o total de períodos no intervalo de um segundo, e a frequência angular, que determina com que velocidade este sinal é oscilante, que é sinal periódico oscila ao longo do tempo. Bom, na expressão do período, da frequência angular, ou da frequência normal, você irá encontrar diversos parâmetros associados a essas expressões, representando aí a função senoidal, como principalmente amplitude, período, frequência, ângulo, que representa aqui a fase inicial, que pode ser dada em radianos ou às vezes até em graus também, a frequência angular. Então, diversos são os parâmetros utilizados aí. Mas esses sinais, de modo geral, para análise de circuitos elétricos, nós temos uma outra representação. Essa representação matemática é bastante interessante, bastante importante, mas em circuitos elétricos nós veremos uma outra representação, que é a representação fasorial. A representação fasorial, ela utiliza uma posição angular. Neste caso, o que nós fazemos, na verdade, é substituir o ômega t por um alfa, e esse alfa é quem vai definir aqui uma posição angular. Então nós teremos uma fase inicial e uma posição angular, substituindo a relação de frequência e tempo. Bom, nós podemos imaginar então que nós temos um elemento correspondente a cada ciclo desse sinal senoidal periódico, representado num único gráfico. Então todo o tempo do sinal senoidal aplicado a um circuito elétrico, por exemplo, nós faremos a representação num único gráfico de todo o tempo, utilizando uma representação de 0 a 360 graus. Os fasores estarão relacionados no ciclo trigonométrico com a representação em graus. Bom, você pode entender também que esse sinal fasorial ele está girante e com a frequência angular dada pela frequência do sinal, pelo ômega igual a 2π f, com a frequência de quantos ciclos por segundo esse sinal tem, relacionados aqui com o radianos. E tem que ficar bem claro que neste sentido de giro, no sentido anti-horário, convencionou-se que os ângulos são positivos. Então a medida do ângulo com relação ao eixo x, com ao eixo do tempo, com ao eixo dos graus, nós teremos aqui ângulos positivos no sentido anti-horário e teremos ângulos negativos no sentido contrário ao giro, ângulos negativos no sentido contrário à frequência angular. Bom, de modo geral, para a representação fasorial, a partir da convenção, que você substitui o ômega t por uma posição angular, nós temos aqui o fasor, identificado por um ponto sobre ele, vai ser igual a um valor RMS e o ângulo informado. Observe que nesta representação simples, você não tem informação da frequência. Esta informação deve ser fornecida à parte. Então, na representação fasorial, você tem a função fasor, você tem o valor eficaz, e você tem a posição inicial, o ângulo que representa a fase do sinal. Bom, só para relembrar, como os sinais senoidais geralmente são informados com a amplitude, então você tem que fazer, por vezes, a conversão de um valor eficaz a partir do sinal de pico. E com isso, para obter o valor eficaz, ou o valor RMS, de root mean square, você tem que pegar o valor de pico e dividir por raiz de 2. Bom, então como considerações aqui para a representação fasorial, podemos elencar aqui 4 itens. O seno é a referência. Na escrita, na notação escrita do fasor, você vai utilizar valor eficaz. No gráfico do fasor, do vetor girante, você tem que representar o fasor como amplitude, e você pode utilizar mais de um fasor no mesmo gráfico. A única condição é que eles sejam de mesma frequência.
Bom, vamos pegar aqui um sinal senoidal, né, uma expressão senoidal, e vamos retirar todos os parâmetros, né, deste sinal e fazer as devidas representações fasoriais. Bom, temos aqui então, né, como exemplo, né, um sinal senoidal, V de t igual a 100 vezes seno, 120 πt mais π sobre 4, né? E essa expressão aqui é uma expressão de tensão, então ela é dada em volts. Então perguntas: qual é o valor de pico? Qual é o valor RMS, né, o valor eficaz? Qual a frequência angular desse sinal? Qual a frequência normal? Qual o período? Né, qual a fase inicial? E como você representaria, né, este sinal, né, de modo fasorial? Bom, então a primeira parâmetro que você pode calcular aqui, né, o valor de pico, né? Calcular não, na verdade, apenas identificar, né? O primeiro elemento multiplicando o seno é exatamente o valor de pico. E como estamos trabalhando com um sinal de tensão, então Vp, né, que é o valor de pico, aqui vai ser de 100 volts. Bom, a segunda pergunta é qual o valor RMS? Bom, o valor RMS está relacionado com o valor de pico dividido por raiz de 2. Né? Então, basta fazermos 100 dividido por raiz de 2 e obtemos aqui então, né, o valor de 70,71 volts. Qual é a frequência angular? Né? A frequência angular também é dada de forma direta, né, nessa expressão senoidal aqui. Né? No caso, então, né, o ômega, né, é igual a 120 π radianos por segundo. Né? Você pode também, né, substituir, né, o valor de π pelo valor, né, de 3,14, né, ou o valor da sua calculadora científica, por exemplo, é 3,1415, né, e assim por diante. Então, a velocidade angular é dada de forma direta, né, olhando, né, dentro do argumento da expressão senoidal. Qual é a frequência normal? Né? Qual seria a frequência em Hertz? Nesse caso, né, você tem que lembrar que ômega, né, é 2πf, né? Ou você isolando a variável da frequência f, né, você vai ter que ômega dividido por 2π é o que vai te dar o valor da frequência normal. Então, substituindo aqui os valores, né, de ômega 120π dividido por 2π, obtemos aqui então, né, neste exemplo, uma frequência de 60 Hz. Bom, uma vez que você tenha calculado a frequência, né, então você pode também obter o período. Né? Qual é o período? Bom, a frequência é o inverso do período, ou seja, o período é o inverso da frequência. Então, se você fizer 1 sobre 60, né, você vai obter aí um período de 16,667 milissegundos, né? Arredondando aqui, porque esse valor, né, de 1 sobre 60 dá um valor de uma dízima. Né? Então, jogando na calculadora, 1 dividido por 60, você vai obter, né, 16,667 milissegundos. Bom, e qual é a fase inicial? Bom, a fase inicial, né, assim como a amplitude, assim como a frequência angular, né, você obtém diretamente, né, da expressão. Neste caso aqui, né, este sinal senoidal, ele tem uma fase iniciando em π sobre 4. Né, então, o ângulo θ é π sobre 4 radianos. Você também pode, né, fazer a conversão, uma vez que você saiba, né, que 2π é 360 ou que π é igual a 180 graus, né, então o ângulo θ 180 dividido por 4, né, π sobre 4, é o mesmo então que 45 graus. Bom, e para a representação fasorial? Bom, como dito anteriormente, né, na representação fasorial, na notação escrita, você vai precisar do valor, né, RMS e do valor em graus, né, do ângulo θ, né, do ângulo da fase inicial. Neste caso, né, com os parâmetros calculados anteriormente, né, nós temos aqui então que o fasor representante desse sinal senoidal, V de t 100 vezes 100, 120 pt mais π sobre 4, né, é V igual a 70,71, 45 graus. Né? Essa notação aqui identifica, né, o grau, né, o ângulo que você está iniciando esse sinal senoidal. E ele é dado em graus e não em radianos. Bom, e você quiser fazer graficamente, né, a representação desse sinal senoidal, né, graficamente fazer a representação fasorial, né, neste caso você vai precisar da amplitude e do ângulo, mas lembrando que o ângulo já tem que estar convertido em graus. Com isso nós obtemos aqui, né, num ciclo de 0, né, a 360, com o valor, né, de 100, né, que é a amplitude, um ângulo, fazendo aqui com o eixo X, né, um ângulo de 45 graus. É assim que nós representamos o sinal senoidal de forma fasorial. Bom,
relação aí, né, o cálculo de parâmetros, né, representação fasorial de sinais senoidais, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.